Que nos santificastes por seus mandamentos e nos ordenais com bondade esta festa das luzes. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservastes a vida até o dia de hoje. Que esta nossa celebração seja abençoada. Ó Deus, que a luz da tua benevolência brilhe sobre todos nós, nos trazendo a paz. Amém. Amém. O chefe da casa agradecia a Deus, bendizendo cada um de seus dons. Do mesmo modo, hoje, o pão e o vinho, ao serem consagrados, são abençoados pelo presidente da celebração durante a preparação das oferendas na missa. Isto é, o presidente por eles agradece. Permanece em nós. O nome do Senhor. Agora minha alma vai voltar Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que criastes o fruto da videira. Tenhamos o cálice com o nosso vinho e vamos tomar o primeiro cálice. Serei
da mistura e comer. Só uma dessas. Durante os 8 dias da Páscoa, os judeus eram obrigados a usar o pão ázimo, matzá, para comemorar a primeira Páscoa, em lembrança da saída do Egito, quando não houve tempo de levedar o pão. Jesus usou também desse pão para instituir a Eucaristia, a última ceia. É por isso que as partículas que se consagram em nossas missas, no rito latino, também não contêm fermento. E é por isso que também São Paulo nos aconselha a celebrarmos a Páscoa, não com o velho fermento da malícia, mas com pão ázimos, da pureza e da verdade. Contemplai, este é o pão do tormento, que nossos pais comeram na terra do Egito. Todos nós que tendes fome, vinde e comei. Todos vós que desejardes, vinde celebrar a Páscoa conosco. Permita, Deus, redimir-nos de todo o mal e de toda a escravidão. Neste momento festejamos, mas em breve estaremos na terra de Israel, em que Deus prometeu a nossos pais. Ainda somos escravos, mas com a tua bênção e nossa saída seremos livres. Neste momento, a história da primeira Páscoa é relatada de novo, como foi ordenado por Deus no livro do Êxodo, tal qual a liturgia da palavra na missa. Esta parte do ritual tinha grande valor educativo. Hoje, como antes, a pessoa mais jovem presente faz as 4 perguntas tradicionais. Na última ceia, quem as formulou foi provavelmente o apóstolo João. Todas as outras frutas comemos, todas as espécies de verduras, porque nessa noite a gente come ervas amargas. Em todas as noites que comemos sem comemorar
pastores comemorações especiais. Por que esta noite celebramos a Páscoa? Nesta noite, estamos fazendo este ritual sagrado, meditando a narração daquela noite, a nossa saída do cativeiro. Porque muitos impérios perseguiram de tal modo os nossos pais que foram obrigados a abandonar as terras de Israel e se espalharam por vários locais. E destes, um grande grupo se fixa no Egito. Neste país se constituiu uma grande e forte nação. Mas também no Egito, nosso povo começou a ser oprimido, perseguido e aos mais penosos trabalhos. Clamamos então ao Senhor Deus de nossos pais, e Ele nos ouviu e socorreu em nossas aflições. Trabalhamos e desgraças, e nos conduziu cheios de espanto para fora do Egito, por meio de muitos sinais e prodígios. Portanto, mesmo que fôssemos sábios e versados no conhecimento da Torá, ainda assim seria nosso dever rememorar, não se esquecer desse passado. O fato inesquecível de nossa saída do Egito. Cumpre, pois, meditarmos longamente esta passagem de nossa história. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número dos comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis as marcas e a travessa da porta. Nas casas em que comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães asmo e ervas amargas. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de 11 a 15. Eis a maneira como comereis. Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite, passarei através do Egito,
e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais, vós servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não serei atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservarei a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Farei isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comerei pão sem fermento durante 7 dias. Logo, ao primeiro dia, tirarei de vossas casas o fermento. Pois todos os que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. Que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morro. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e a Arão e disse-lhes: ide, saí do meio do povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor, como o dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes, ide e abençoai. Os egípcios instavam com o povo para que saíssem o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Leitura do livro do Êxodo. Os israelitas partiram de Ramassés para Sucote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Esta mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em honra do Senhor.
Nós poderíamos ficar em pé para fazer as perguntas. Qual o significado de fechar? Fechar significa passagem. Cordeiro pascal que nossos antepassados sacrificaram ao Senhor, em memória daquela noite, quando o Todo-Poderoso passou pelas casas de nossos pais no Egito, como está escrito: quando vossos filhos perguntarem o que significa este rito, respondereis: é o sacrifício de Páscoa, em honra do Senhor, que ferindo os egípcios, passou por cima da casa dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. Este é o pão do tormento, que nossos pais levaram consigo para fora do Egito. Como está escrito: cozeram com ázimo, com a massa que levaram do Egito, pois esta massa não se tinha fermentado, porque tinham saído às pressas do país e não tiveram tempo para provisões. Mahor significa erva amarga. Comeremos mahor para relembrar que os egípcios amargaram a vida de nossos pais. Como está escrito: os egípcios odiavam filhos de Israel, impunham-lhes os duros, as mais duras servidão, amargurava-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa e na fabricação de tijolos, bem como toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes empunhais tiranicamente. O Harosete, com sua cor vermelha, significa argamassa, e os tijolos que os escravos hebreus eram obrigados a fabricar, misturado com o mahor, revela a própria vida feita de acontecimentos doces e amargos, mas sempre aberta à esperança. As carpas, pedaço de salsa ou aipo, que relembra a estação da primavera, a época da Páscoa, é o símbolo da gratidão para com Deus e pela quantidade da terra. A prece de gratidão pela saída do Egito, agora pronunciada pelo dirigente, é semelhante ao prefácio da Santa Missa e os salmos de Halel, os grandes salmos de louvor, em que todos cantavam em resposta, são como a aclamação do santo, o Aleluia. Em nossa liturgia, Aleluia significa literalmente louvai ao Senhor. Este salmo era muitas vezes cantado ou rezado por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que alimenta o mundo inteiro com bondade, graça, amor e misericórdia. Ele dá pão a todos as suas criaturas, pois eterno e santo é o seu nome. Ele é quem tudo sustenta,
faz bem todos e provê alimento para todos os seus filhos. Comemos do matzá. Deus nos assume como seu povo. Agora, antes de nos separarmos, rezemos ainda. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. As crianças agora são convidadas a procurar aqui na sala o afikoman. Quando trouxeram o primeiro matzá, nós o partimos e um pedaço chamado afikoman foi escondido. Agora as crianças então são convidadas a procurar. Elas procuram, já sabe, né? Agora a chave é parte de vocês. Sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor volva o seu rosto sobre ti e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.